Bom dia com o nosso Jesus, que alegria estamos aqui, né? Ganhando mais um pouquinho de tempo na presença do nosso Criador, né? Então, quando a gente tira um pouquinho de tempo para ouvir a palavra de Deus, a gente ganha tempo, né? Então, mais uma palavra aqui do Senhor, vamos ver o que Ele tem para nos ensinar nesse dia, amém? Vamos orar? Papai do céu, graça te dou, Senhor, obrigada pelo dia, Senhor, obrigada pela noite que se passou. E obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesse momento, a sua palavra está aberta e peçamos o Senhor, Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito Santo de Deus, para que Ele venha, Pai, nos dar sabedoria, nos encher, Pai, de Ti, para que nós sejamos luz para abençoar outras pessoas. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome do Criador Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá. A gente vai ver Tessalonicense, e o capítulo é o 4, né? É uma coisa que todos nós já sabemos, mas é sempre bom, né? Saber mais um pouquinho. Vamos lá. A gente vai ver, o capítulo é o 13, tá? Não, o capítulo é o 4 e o versículo é o 13, a partir do 13. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo, vós, pois isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito massa, né? Vamos lá. Explicação do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então, nós que conhecemos a palavra do Senhor e que sabemos que Ele vai voltar e que os que dormem em Cristo Jesus vai ressuscitar. Então, nós temos que ter essa esperança, porque sabemos que vai ressuscitar. É diferente das pessoas que não crêem, né, que não crê na volta de Jesus, que acha que quem morreu acabou isso e pronto, né? Quem não morreu em Cristo Jesus realmente vai acabar, né, em brevemente. Morreu e pronto, né, até os 1000 anos que vamos passar no céu e depois aí voltar, eles vão ressuscitar de novo, os que morreram não com Cristo, tá? Os que morreram impiamente vão ressuscitar a segunda ressurreição para que morram de novo e acabe todo o pecado da terra. Então, essa é a esperança dos que morrem salvos. Tenha essa esperança que Jesus vai ressuscitar, né? Então, o 14. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. De novo, vamos aqui entender melhor. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem. Bem aqui. Então, aquele que morreu, né, em Jesus, com Jesus, como Jesus ressuscitou, aqueles que dormem também vai ressuscitar, tá bom? Deus o tornará a trazer com ele. Então, Deus, quando Jesus voltar, Deus vai fazer aquele povo que morreu em Cristo Jesus ressuscitar, retornar com ele, tá bom?
Então, o 15, dizemos vós, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos os que dormem. Então, quando Jesus voltar, os que estiverem vivos em Cristo não vai perecer, não vai morrer, tá? Os que estão com Jesus não vão morrer, mas, né, vai ser transformados um corpo incorruptível, vai subir nos ares. Mas aquelas pessoas que estão vivos e que não estão em Cristo Jesus, o que vai acontecer com eles? Vão morrer, tá? Todos vão morrer, vão ficar aqui no pó da terra. Só vai subir aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Então, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, os vivos, que estiverem vivos, né, em Cristo Jesus, vai ser arrebatado, vai ser transformado em corpo incorruptível, porque lá não pode entrar o nosso corpo do jeito que nós estamos, e vai ser arrebatado, vai todo mundo se encontrar nos ares, tá bom? Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, gente, a palavra do Senhor não fala em outro arrebatamento, só fala desse arrebatamento, tá? Então, assim, se tiver outro arrebatamento antes da volta de Jesus, a palavra de Deus não fala, tá? Não fala. Mas se tiver, que eu não vou dizer que não aconteça, tá? Porque Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Eu só posso falar o que está escrito, tá? O que está aqui revelado. Eu só posso falar o que está revelado da palavra. O que não está revelado, eu não posso comentar, tá bom? Então, mais o que está na palavra, o único arrebatamento que temos é na volta de Jesus. Não tem outra. Não tem outra, tá? Então, o outro ressurreição que vai ter é quando passarmos 1000 anos lá no céu e que voltar, então os ímpios, eles vão ressuscitar, né? Que chama a segunda ressurreição, né? Segunda. E aí eles vão ressuscitar para se prostrar perante o Senhor, que tudo que o Senhor fez para salvar, tudo que o Senhor podia, Ele fez para salvar essas pessoas. Mas, infelizmente, não quiseram e vão perecer junto com o inimigo das nossas almas, tá? Não era esse castigo para essas pessoas, era para todos ser salvos. Mas, como se desviaram, infelizmente, né? A gente acaba se desviando e às vezes a gente acaba voltando e acaba desviando e não volta, né? Então, aquelas pessoas que se desviaram, infelizmente, né, vai acabar morrendo também na segunda ressurreição junto com os demônios, tá bom? Essa é a palavra do Senhor que Ele diz bem claro sobre este assunto. Então, vamos orar em nome de Jesus? Papai do céu, obrigada por tudo, nos guarde, nos protege, nos liberta, Pai, de todo mal. Nos ajude, Pai, a chegar no futuro, chegar na sua volta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse ensinamento que o Senhor deixou para nos alegrar, Pai, todos os dias da nossa vida e nos lembrar, Pai. Grave sua palavra na nossa mente, no nosso coração e na nossa mão. Peço também, Pai, o escudo da fé, Pai, e o capacete da salvação, e também a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. E que o Senhor grave tudo isso na nossa mente, no nosso coração, para que a gente venha te obedecer fielmente cada dia. Abençoe as pessoas, Pai, que estão enfermas, que estão doentes e precisando de uma cura. Que o Senhor bote sua mão poderosa em cima de cada uma dessas pessoas e que o Senhor restaure e liberte, Pai, de todo mal em nome de Jesus. Abençoe também as pessoas que estão nos presídios e os familiares delas, Pai. Abençoe e restaura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo. É o que nós te pedimos nesse dia de hoje. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim Ele o permitir.